88. Adorei. Aniversário de 6 anos quando abri e vi meu pijama Realmente adorei. Eu tinha minha mochila há 3 anos e ela já estava bem surrada. Reclamei disso durante meses, mas não consegui encontrar uma substituta decente. Mas a Miranda conseguiu. Ela encontrou uma linda mochila tumi preta com detalhes dourados. É perfeita. A única coisa que supera os presentes de Miranda são seus cartões. Abro o dela para ler. Sua caligrafia é meticulosa. Suas frases são gentem e simples. Ela sempre encaixa algumas piadas bem propícias. E sempre assina seus cartões para mim como Alec Baldwin. Eu nem me lembro mais de onde saiu essa piada, mas ela ainda me faz rir toda vez. Vamos para Disneyland primeiro ou vamos jantar? Pergunta. Ela. É meu aniversário de 26 anos. Embora meu avô não trabalhe mais na Disney, ele recebe um fornecimento vitalício honorário de ingressos, descontos para funcionários pelo fato de ter trabalhado lá por 15 anos. Ele usou seu desconto para conseguir para mim um desconto de 40%. Nesse quarto com vista para o pátio do Grand Californian Hotel. Obrigada, vovô. Vamos para a Disneyland. É claro que eu escolho a Disneyland. E não só porque é a Disneyland. Se eu tiver de escolher entre jantar e outra coisa, eu sempre escolherei a outra coisa. Já faz alguns anos que iniciei minha recuperação do transtorno alimentar, mas o caminho ainda é tortuoso. Em algumas semanas, eu não vômito. Em outras, sim. O critério de diagnóstico da bulimia estipula que deve haver uma sequência de compulsão e purgação pelo menos uma vez por semana por 3 meses. Então, embora às vezes eu exceda o critério semanal, a purgação é inconsistente o bastante para que, de acordo com Jeff, eu não seja mais considerada bulímica. Apenas uma pessoa que às vezes exibe comportamento bulímico. Que ainda não me soa muito bem. O que me alegra, pelo menos, é que quando eu tenho um deslize, esse deslize não se transforma mais em uma queda. Isso é um progresso enorme, eu sei. Mas continuo a dizer a Jeff que eu não quero ser o pessoa que às vezes exibe um comportamento bulímico. Quer melhorar, ser mais forte, ter mais confiança na minha recuperação. Quero sentir que superei os transtornos alimentares e que eles ficam no passado. Mas até agora esse momento não chegou. O alimento, a falta dele, a necessidade dele, o desejo por ele, o medo dele, ainda absorve muito da minha energia. Qualquer menção de uma refeição, qualquer lembrete de uma, ainda me causa uma onda de ansiedade em todo o meu corpo. Por isso, se houver uma escolha entre jantar e outra coisa, eu sempre escolho a outra coisa. Quero adiar o caos da refeição o quanto puder. Pego minha peruca castanha desfiada e meus óculos de sol na mesa. Cabeceira. Comecei a usar esse disfarce quando vou a lugares para evitar ser reconhecida. Miranda e eu caminhamos até a Disneyland e entramos na Space Mountain e depois na Matterhorn, que fica perto. Embora nenhuma das duas goste muito dela. Entramos no parque temático parceiro, o California Adventure. Vamos na Guardians of the Galaxy e caminhamos pelo edifício da Animation Academy, onde aprendemos a desenhar o Simba. Estamos dobrando nossos desenhos. Quando o inevitável acontece. Meu estômago ronca. Nós duas rimos e concordamos em jantar. Miranda sabe tudo sobre meus transtornos alimentares. Ela sabe há algum tempo, desde o início da minha recuperação, quando me sugeriram que eu contasse para alguns amigos de confiança. Então, Miranda tem me apoiado muito. Aprecio seu apoio, mas às vezes é difícil também. Antes de Miranda saber de tudo, quando a bulimia era meu segredo, eu poderia passar pelos altos e baixos sozinha. Eu era a única pessoa a ser responsabilizada, a única pessoa que eu decepcionaria. No entanto, agora que está por dentro do segredo, dá para perceber que ela está muitíssimo atenta às minhas tendências alimentares. Está sempre observando. Eu não estou decepcionando apenas a mim mesma com meus deslizes, mas a ela também. Onde você quer ir? Pergunta Miranda.
Qualquer lugar que não tenha FI. Eu só quero acabar logo com isso para que eu possa me proteger da enxurrada de emoções e aguentar sua intensidade até que passem e eu não ter purgado. Espero. Nós caminhamos até Downtown Disney, o distrito de compras, vinculado aos parques temáticos, e vamos ao Tortilla Jus, já que eles costumam ter a fila menor. Estamos sentadas em uma mesa no canto. Pedimos logo batatas fritas e guacamole de entrada, tacos para Miranda e salmão com salada para mim. Eu sempre penso que, se eu pedir o prato saudável, tenho uma melhor chance de não vomitar. Depois, tenho menos vergonha do salmão do que do hambúrguer. Suponho eu. Ou suporia isso se funcionasse todas as vezes. Mas não. Funciona. Estou tão faminta nesse momento que não consigo me conter com as batatas e o guacamole. Digo para mim mesma apenas uma, apenas duas, apenas 4, apenas 6, mas não consigo parar apenas em uma, ou 2, ou 4, ou 6. Continuo a comer. Acho que estou demonstrando casualidade, apesar do que rola na minha mente. O cérebro do paciente com transtorno alimentar é irritante demais. Sempre que eu converso com alguém durante uma refeição, tem outra conversa rolando internamente, julgamentos e críticas. Autodepreciação que me pressionam com muito rigor. Eles são uma distração brutal. Eu nunca consigo estar presente com quem quer que seja. Meu foco está sempre mais no alimento do que na pessoa. Ouvi falar que essa narrativa, esse modo de pensar, esse cérebro do transtorno alimentar, diminuirão com o tempo. Acho que veremos. Chegam os pratos principais. Consigo notar, pelo jeito que Miranda me observa, que ela sabe que estou ansiosa. Lembro a mim mesma de comer devagar, parecer calma, agir normalmente. Então eu peço licença e digo que preciso ir ao banheiro. Chego ao banheiro e olho embaixo das cabines para ver se todas estão vazias. Comecei a fazer isso depois de um passeio à Disneyland há 3 anos, quando eu saí do Jungle Cruise e fui direto para o banheiro do Adventureland para vomitar minha sopa de mariscos. Eu estava no meio da purgação quando uma mãozinha saiu debaixo da cabine do meu lado me pedindo para assinar seu livro de autógrafos do Mickey e amigos. Eu não poderia, porque sou destra e, como tinha acabado de vomitar, pedaços regurgitados da sopa de mariscos escorriam pelo meu braço. Se esses pedaços caíssem em seu livro de autógrafos, a pequena Bailey mudaria para sempre. Por sorte, dessa vez todas as cabines estão vazias. Preciso ser rápida, para ninguém me flagrar. Corro até a maior delas. Enfio meus dedos, garganta e vômito repetidas vezes até mais nada sair. Tiro o vômito do meu braço com papel higiênico. Odeio o papel na Disney porque ele é tão fino que pedacinhos dele se misturam ao vômito todas as vezes, e tenho que esfregar as caquinhas de vômito misturado com papel higiênico do meu braço com mais papel higiênico, e então se acumulam mais caquinhas de vômito com papel higiênico, e então eu tenho que esfregar mais, e assim por diante. Estou inclinada sobre o vaso da privada quando me lembro de algo que Jeff me diz. Você não quer estar com 45 anos na festa de Natal da firma, C. 3 filhos e uma hipoteca para pagar, entrando escondida no banheiro para vomitar o patê de alcachofra. Disse ele. Eu não tenho 45 anos, é claro. E nem gosto de patê de alcachofra. Mas é o meu aniversário de 26 anos. Estou ficando mais velha. Penso na minha mãe. Não quero ficar igual a ela. Não quero viver barras de granola e legumes cozidos. Não quero passar minha vida restringindo a alimentação e marcando as páginas da dieta da moda na Woman's World. Minha mãe não melhorou. Mas eu vou. 89. S. De proprietários de Brentwood. Meus saltos afundavam na grama. Jamais deveria usar sapatos com saltos altos e finos em uma festa. Jardim, mas não sei como me vestir e não tenho mais os tilis da Nickelodeon que me preparavam para os eventos. Está escuro lá fora e eu vejo luzes cintilantes e celebridades ao meu redor. Estou em algum tipo de confraternização de final de ano. Indústria a qual o meu novo empresário me convidou, aquele que me
representa como autora. Meus agentes me largaram depois que perceberam que minha pausa na atuação não seria breve. Arranco meus saltos da grama e me aproximo da mesa do buffet. Quando, para meu espanto, vejo que lá tem alguns mini hambúrgueres com queijo, mas eu não estou com vontade de comer algo com carne e queijo agora. Estou com vontade de comer algo doce. E hoje em dia eu presto atenção ao que sinto. Avisto um cookie quente grande com gotas de chocolate. Perfeito. Enquanto mastigo, percebo que este é um cookie que eu jamais teria me permitido comer nos meus dias anoréxicos, e jamais teria permitido manter no estômago nos meus dias bulímicos. Um cookie de gotas de chocolate cujas calorias eu não contei ou que não me causou ansiedade. Ao comer, penso que faz mais de um ano desde que vomitei e há vários meses eu realmente consigo sentir prazer com o alimento que como. A recuperação até agora é, de certa forma, tão difícil quanto os anos de bulimia, alcoolismo, mas é difícil de um modo diferente. Por quê? Estou enfrentando meus problemas pela primeira vez em vez de enterrá-los sob transtornos alimentares e substâncias. Estou processando não apenas o luto pela morte da minha mãe, mas o luto por uma infância, adolescência e início de vida adulta que eu sinto que nunca realmente consegui viver por mim mesma. É difícil, mas é o tipo de dificuldade que me enche de orgulho. Ouço por sobre o meu ombro uma voz estrondosa que soa familiar. Viro e vejo Dwayne The Rock Johnson. Ele parece tão legal com seu estilo próprio e seu grande sorriso. O homem transpira carisma. Penso em me aproximar dele e me apresentar, lembrando daquela premiação há alguns anos. Será que Dwayne Johnson conseguiu notar como eu estava infeliz na última vez que nos encontramos? Ele percebe a diferença agora? Ele entende todos os obstáculos e conquistas que este cookie representa? Dwayne Johnson seria Deus? Estou tentando pensar em algo engraçado, perspicaz ou charmoso para dizer, mas não consigo. Minha mente congela em encontros sociais, especialmente se esses encontros incluem The Rock e Deus. Perco minha chance. Ele se perde no meio da multidão. Volto a comer meu cookie. Sentir prazer com o meu cookie. 90. S. Toca. É Miranda. Eu não esperaria uma ligação dela hoje em dia. Nos afastamos. É uma triste realidade para mim no fim dos meus anos. No início da década, as pessoas com quem eu era íntima pareciam ser amigos eternos, pessoas que eu não poderia sequer imaginar não ver todos os dias. Mas a vida acontece. O amor acontece. A perda acontece. Mudança e crescimento acontecem em ritmos diferentes para pessoas diferentes, e às vezes os ritmos não se alinham. É devastador se você pensar muito nisso, então eu nem penso. Mas eu sei porque ela está ligando hoje. Eu estava esperando essa ligação e só não sabia quando ela viria exatamente. Alô? Digo, enquanto eu me levanto da mesa e coloco meus tênis. Oi. Nós duas começamos a rir. Não consigo me lembrar da última vez que conversamos, mas assim que nos falamos ao telefone começamos a rir. Saio pela porta da frente para caminhar pela vizinhança enquanto conversamos. Nós botamos em dia as notícias mais recentes de nossas famílias desestruturadas e dos eventos importantes de nossas vidas. Então há uma pausa, a pequena calmaria antes do motivo da conversa vir à tona. Miranda, eu não vou fazer o reboot. Não tem nada que você possa dizer para me convencer. Bem, eu ainda vou tentar. Ri ela. Eu rio também. Ela conta que acha que o reboot seria uma oportunidade para todos. Nós do elenco voltarmos lá, talvez até tirar algumas oportunidades disso. É o mesmo discurso que já ouvi de um executivo da emissora há alguns meses quando soube do reboot do iCarly. Esse negócio é duro. E essa indústria não vê um papel em um reboot como uma renovação da carreira, mas sim como um fim de carreira. Mas é um bom dinheiro. Conta Miranda. Eu perguntei se dariam a quantia que estou pedindo, e eles disseram que sim. Miranda está certa. A emissora fez uma oferta generosa, e foi muita gentileza dela encorajar essa oferta. Eu sei. Digo para Miranda.
Mas tem coisas mais importantes do que dinheiro. E minha saúde mental e felicidade entram nessa categoria. Há um momento de silêncio. É um desses raros momentos nos quais eu sinto que não falei muito nem pouco. Sinto que me representei com precisão e não há nada que eu possa mudar na forma com que disse. Sinto orgulho de mim mesma. Nós encerramos nossa conversa, prometendo manter contato, e eu desligo. Volto para casa para terminar meu jantar. 91. Oi, mãe, porque não quero parecer louca para os outros enlutada. Redor. Enlutado, no singular, na verdade. Só tem um, e é o mesmo cara que eu vejo aqui o tempo todo. Ele se senta em uma cadeira de praia, com um guarda-sol, tocando rock suave em um rádio e olhando para a lápide de quem eu suponho ser sua ex-mulher. Olho para a lápide da minha mãe. Há cerca de 20 adjetivos nela, porque todos na família tinham sugestões e ninguém estava disposto a abrir mão da sua. Precisamos incluir brincalhona. Insistiu meu avô. Porque ninguém gosta de corajosa. Corajosa é uma boa palavra. Choramingava minha avó. Então nós simplesmente incluímos todas as palavras lá. Até o leito de morte da minha mãe está abarrotado. Esta é a minha primeira vez visitando o túmulo dela desde o seu aniversário, julho passado. Minhas visitas se tornaram menos frequentes ao longo dos anos, embora eu tenha prometido para minha mãe, a pedido dela, que eu visitaria seu túmulo todos os dias. No início, eu visitava uma vez por semana e me sentia culpada por isso, como se não fosse o suficiente. Mas, com o tempo e com a realidade, as visitas tornaram menos frequentes, assim como a culpa. Sento-me com as pernas cruzadas na frente do túmulo. Dou mais uma olhada nas palavras em sua lápide. Corajosa, gentil, leal, doce, carinhosa, elegante, forte, cuidadosa, engraçada, genuína, esperançosa, brincalhona, compreensiva, e assim por diante. Ela era mesmo? Ela era cada uma dessas coisas. As palavras me enfurecem. Não consigo mais olhar para elas. Por que romantizamos os mortos? Por que não podemos ser honestos em relação a eles? Especialmente as mães. Elas são as mais romantizadas de todos. Mães são santas. Anjos por apenas existirem. Ninguém poderia entender o que é ser uma mãe. Os homens nunca entenderão. Mulheres sem filhos nunca entenderão. Ninguém, além das mães, conhece. Dureza da maternidade e nós, que não somos mães, devemos enchê-las de elogios porque nós, pessoas humildes e dignas de pena por não sermos mães, somos meros mortais se comparadas às deusas que chamamos de mães. Talvez eu me sinta assim agora porque vi minha mãe dessa forma por muito tempo. Eu a coloquei em um pedestal e sei como esse pedestal foi prejudicial à minha vida e ao meu bem-estar. Esse pedestal me manteve empacada, atrofiada emocionalmente, vivendo com MED. Dependente, em um estado quase constante de dor emocional e sem as ferramentas para apenas identificar essa dor, que dirá lidar com eu. Minha mãe não merecia seu pedestal. Ela era uma narcisista. Recusava-se a admitir que tivesse algum problema, apesar do quanto esses problemas foram destrutivos para toda a nossa família. Minha mãe abusou de mim emocional, mental e fisicamente de formas que ter um impacto eterno sobre mim. Ela fez exames ginecológicos em mim até meus 17 anos de idade. Esses exames deixavam meu corpo contraído de desconforto. Eu me sentia violada, mas não tinha voz e nem habilidade para expressar isso. Eu estava condicionada a acreditar que qualquer limite que eu quisesse seria uma traição, então eu fiquei em silêncio. Cooperava. Quando eu tinha 6 anos de idade, ela me empurrou para uma carreira que eu não queria. Sou grata pela estabilidade financeira que carreira me proporcionou, mas nada além disso. Eu não estava equipada para lidar com a indústria do entretenimento e tudo que vinha com ela: competitividade, rejeição, apostas, duras realidades, fama. Eu precisava desse tempo, desses anos, para me desenvolver na minha infância, para formar minha identidade,
Para crescer. Nunca mais terei esses anos de volta. Ela me ensinou um transtorno alimentar quando eu tinha 11 anos. Um transtorno alimentar que roubou minha alegria e qualquer resquício de espírito livre que eu tivesse. Ela nunca me contou que meu pai não era meu pai. Sua morte me deixou com mais perguntas do que respostas, mais dor do que cura, e muitas camadas de sofrimento. O luto inicial por seu falecimento, depois o sofrimento para aceitar seu abuso e exploração e, finalmente, o sofrimento que vem à tona agora quando eu sinto sua falta. E começo a chorar, porque eu ainda sinto saudade dela e começo a chorar. Sinto falta de seus discursos motivacionais. Minha mãe tinha o dom de encontrar a coisa certa em uma pessoa para fazê-la se iluminar e acreditar em si. Sinto falta de seu espírito pueril. Minha mãe tinha uma energia que às vezes poderia ser terna, até cativante. E sinto falta de quando ela ficava feliz. Não era tão frequente quanto eu gostaria, não acontecia tanto quanto eu tentava forçar a acontecer. Mas quando ela ficava feliz era contagios. Às vezes, quando sinto falta dela, começo a fantasiar sobre como a vida seria se ela ainda estivesse viva e eu imagino que talvez ela tivesse se desculpado, e nós teríamos chorado nos braços uma da outra e prometido uma para a outra que recomeçaríamos do zero. Talvez ela me apoiasse na conquista da minha própria identidade, das minhas próprias esperanças, dos meus sonhos e atividades. Mas então eu percebo que estou apenas romantizando a morta da mesma forma que eu não quero que as pessoas façam. Minha mãe deixou bem claro que não tinha interesse em mudar. Se ela ainda estivesse viva, ainda estaria fazendo o seu melhor para me manipular a ser quem ela quisesse que eu fosse. Eu ainda estaria vomitando, restringindo minha alimentação ou comendo compulsivamente, ou ainda alguma combinação dessas três coisas, e ela ainda apoiaria isso. Eu ainda estaria me forçando a atuar, com um desempenho miseravelmente automático em radiantes séries de comédia. Quantas vezes você pode levar um tombo em um carpete ou defender uma fala na qual você não acredita antes de sua alma morrer? Tem uma boa chance de que eu tivesse um colapso mental completo e, em público a esta altura, eu ainda estaria profundamente infeliz e com uma grave doença mental. Olho para as palavras novamente. Corajosa, gentil, leal, doce, carinhosa, elegante. Balanço minha cabeça. Não choro. A música Watchful Believes do The Doobie Brothers começa a tocar no rádio do homem triste. Eu me levanto, sacudo a poeira da minha calça jeans e me afasto. Sei que não vou voltar. Agradecimentos. Agradeço ao meu editor, Shane Manning, por seu impacto neste livro, por entender minha voz e torná-la muito mais forte. Ao meu empresário, Norma Ladin, seu suporte inicial e encorajamento significam muito para mim. Obrigada por sua sabedoria, estratégia, atenção e calma inabalável. A Peter M. Seguigan e Madi Saleh, obrigada por seu talento e humor, e por ajudarem a tornar esse livro uma realidade. A Gil Fritzo e todos na Gil Fritzo PR, obrigada por seu brilhantismo e competência. A Erin Mason e James C. Farquhar, pela orientação transformadora e ferramentas que vocês me forneceram. E, por fim, obrigada, Ari, por seu amor infinito, Apo. Encorajamento. Eu te amo muito. Você é meu melhor amigo. Estou tão feliz que somos um time. Harmonizando, estamos aqui por nós.